novo, Biociclos, aula 2, ou parte 2 da aula de biociclos. Na parte 1, eu introduzi para vocês o que é biociclo, né? Que biociclo, na verdade, é uma das divisões da nossa biosfera, que é o conjunto de todos os ecossistemas da Terra. Nós temos 3 biociclos: o talassociclo, os ecossistemas aquáticos marinhos, o liminociclo, os ecossistemas aquáticos de água doce, e o epinociclo, ecossistemas terrestres. Então, agora a gente vai começar a falar do segundo tipo. No primeiro vídeo, desculpa, falamos do primeiro tipo de biociclo, que foi o talassociclo. Agora a gente vai falar do liminociclo. O liminociclo são os ecossistemas dulcícolas, ecossistemas de água doce. O liminociclo é o menor dos biociclos, porque a água doce do mundo não cobre 2% do território mundial. E desses 2%, 1% está congelado no norte do Canadá e nos polos. Então, quer dizer, a água doce do mundo ela já existe em pequena quantidade, e essa pequena quantidade ainda está congelada em boa parte, o que gera um problema sério para a humanidade se a gente pensar com calma, né? Porque a disponibilidade de água doce potável para consumo humano pode ser um dos problemas mais graves que o século XXI vai enfrentar. Pode ser, não posso te garantir isso. Até porque existem tecnologias para limpeza de água ou para potabilização da água, mesmo em condições, por exemplo, de uma água salgada. Mas, por enquanto, esses processos são caríssimos. Então, a disponibilidade de água doce, que não é tão grande assim, ela acaba sendo fundamental para vários países. Nosso país, o Brasil, é o segundo país com maior quantidade de água doce em seu território. A gente perde para o Canadá, mas o Canadá não conta muito, porque boa parte dessa água está congelada lá no norte dele. Tá legal? Então, vamos lá. Liminociclo. Ecossistemas dulcícolas, só vale água doce. E nesses ecossistemas dulcícolas, rios, lagos, lagoas, etc., nós vamos dividir o liminociclo em 2 ambientes. O primeiro chama-se província lótica, está aqui em cima. E o de baixo, a província lêntica. Deixa eu só pegar meu marcador de texto aqui para ficar mais bonitinho para mostrar para vocês. Ó. Província lótica, como, por exemplo, rios, cachoeiras. E a província lêntica, como, por exemplo, lagos, lagoas. Qual é a grande diferença da província lótica para a província lêntica? É que na província lótica, a água doce tem correnteza. Ela se move, ela se desloca. Então, por exemplo, o rio, uma cachoeira se deslocando no meio, um córrego, fazem parte da província lótica. Já na província lêntica, a massa de água é água parada. Pode ter um pequeno movimento, por exemplo, você para um barquinho de papel em cima da Lagoa Rodrigo de Freitas, ele vai se deslocar, tanto pelo vento, como mesmo sem vento, ele vai acabar se deslocando por uma pequena correnteza que tem pela entrada e saída da água do mar. Para quem não conhece, esse aqui é o Jockey Club do Rio de Janeiro, e aqui é o canal do Jardim de Alá. É a única ligação que a Lagoa Rodrigo de Freitas tem com o mar aberto, com o oceano, né? Essa lagoa ela tem boa parte da água dela salobra, porque ela é abastecida por rios da região, como, por exemplo, o Rio dos Macacos, que vem do Jardim Botânico, deságua nela, mas também recebe água do mar, com a troca dos dois. A água dessa região é salobra, tá legal? Mas temos lagoas só de água doce. E aí, mostrando mesmo um ecossistema dulcícola. Quando é água doce e salgada, água salobra, na verdade a gente não chama nem isso de ecossistema. A gente chama isso de ecótone, uma zona de transição, que você vai ver melhor numa aulinha ali na frente. Beleza? Então vamos lá, gente. Província lótica. Entram os ecossistemas dulcícolas de água corrente. Província lêntica. Entram os ecossistemas dulcícolas de água parada. Esse é o liminociclo. Beleza? E o terceiro grupo de biociclos é o epinociclo. Aqui só entra ecossistemas terrestres. Se os ecossistemas estão presentes fora da água, não estão inundados ou alagados em nenhum momento, ou melhor, boa parte do tempo eles não estão inundados ou alagados, fazem parte do epinociclo, os nossos ecossistemas terrestres. Galera, nessa parte aqui, a gente fala de uma parte muito especial da biologia, não da biologia só, da ecologia, que duas partes, duas ciências diferentes estudam bastante. Nós da biologia com a ciência da natureza e a galera da geografia com as ciências humanas. Que parte é essa, Rangel? É uma parte chamada de bioma. O bioma é um foco de estudo da geografia e da biologia, da geologia também, mas da educação básica não temos geologia no Brasil. Mas para geografia e para biologia, o bioma é uma zona de atuação muito importante de estudos, certo? E o que é bioma? O bioma é uma área biogeográfica, é uma região geográfica que contém seres vivos, tem que ser em ecossistema terrestre. Existe o bioma Bahia? Não. Existe o bioma Rio? Não. Para ser bioma,
tem que fazer parte do epinociclo, portanto, ecossistema terrestre, beleza? Então é uma região biogeográfica onde o clima da região e suas condições todas, pluviosidade, temperatura, umidade do ar e etc., influencia diretamente a flora da região, certo? Por questões climáticas, a flora tem condições muito semelhantes, porque o bioma se repete em partes diferentes do globo. Como assim, Rangel? Gente, eu estou mostrando para você nesse slide aqui em cima duas plantinhas. Parece a mesma, mas não é. Essa plantinha aqui você conhece mais. Essa aqui eu acho que nem tanto. Mas se eu te perguntar que planta é essa, eu acho que 99% de vocês que vão assistir essa aula vão me responder, Rangel, são 2 cactos. Na verdade, cactus é só essa aqui, ó. Essa é uma cactácea, uma planta da família das cactáceas. E essa aqui? Essa é uma Euphorbiaceae. Desculpa, quase que não saiu. Uma outra família de plantas, mas que é muito semelhante a essa aqui. Por que essas plantas são tão semelhantes? É bem simples. Essas plantas fazem parte de biomas áridos ou semiáridos. Se eu pedir para você, brasileiro, me falar das características de um cacto, você vai me contar que é uma planta suculenta, ou seja, aquele caule suculentinho, cheio de água, rico em parênquima aquífero, guarda muita água dentro do caule, e também muito espinhosa. Os espinhos servem para proteção em relação à suculência que ela tem. E o espinho nada mais é do que uma folha modificada, para que essa planta não perca muita água, uma vez que vive em ambiente árido muito seco. Característica de cactos: caule suculento, claudódio, e espinhos, folhas modificadas em espinho para evitar perda de água. Essa outra planta tem a mesma condição, caule suculento e rico em espinhos. Então por que não é um cactus? Porque a origem evolutiva delas não é igual. A cactácea é uma planta das Américas. É uma planta do continente americano. Enquanto a Euphorbiaceae é uma planta do continente africano. Nota que eu estou falando do continente africano. Em vários países aparece a mesma planta, mas são países que têm clima seco. E o que faz as plantas serem de continentes diferentes, mas com características iguais? A tal da seleção natural. Como elas vivem meio parecido, a seleção natural favorece plantas que armazenem água e não tenham folhas para evitar perdas de água. E se a folha for modificada em espinho, aumenta a proteção. Então a seleção natural semelhante ocorreu porque o clima das duas regiões era muito parecido. Como as duas plantas viviam em um local de clima muito parecido, a seleção natural fez com que fossem escolhidas plantas com características semelhantes. Então, por mais que você tenha regiões geográficas diferentes do globo, uma na América e outra na África, a característica delas vai ser muito semelhante. Por quê? O clima semelhante indicou seleções naturais semelhantes. E essas plantas são muito parecidas, mesmo tendo uma origem taxonômica diferente entre si. Esse processo em evolução ganha um nome. O nome disso é convergência adaptativa. Quando os seres são parecidos fisicamente, morfologicamente, por causa da seleção natural ocorrida no meio. Certo? Então, os biomas são regiões biogeográficas que aparecem pelo mundo inteiro. E aí a flora das regiões é muito parecida. Por quê? Porque o clima é semelhante, uma vez que aquela região tem características geográficas semelhantes. Beleza? Então, no bioma, estamos estudando regiões biogeográficas, onde o clima influencia a flora. E a fauna, Rangel? Aí a fauna é influenciada pela flora também. Então, o clima influencia a flora, e a flora influencia a fauna que está ali no meio. Beleza? Então, esses são os biomas que são os integrantes do nosso epinociclo. Tudo bem? Ó, isso aí está bem resumido, mas é só para te dar uma ideia geral dos principais biomas que aparecem mundo afora. Eu ia me tirar da frente, mas não vou não. Ó, o que está em branquinho é deserto polar. Aparece na Antártica e aparece lá em cima na região ártica também, né? No Oceano Ártico, a Groenlândia, por exemplo, o norte do Canadá e a Sibéria russa, também o norte da Europa aqui, a Rússia também é também Europa, né? Mas a região Ai, fugiu o nome dessa região. Da Península Nórdica aqui, também tem o deserto polar, tá bom? Logo abaixo vem a tundra em lilás. Um pouquinho abaixo, a taiga, que é a mata de coníferas. Aí você está vendo, né? Florestas e tundras de montanha, nesse marronzão mais escuro aqui central, que é a região do Himalaia, por ser muito frio.
Uma floresta mista ou decídua, que é a floresta temperada, aparecendo em parte do Alasca, Canadá e Estados Unidos, boa parte da Europa e também na região asiática da Rússia, China e etc. A floresta tropical, que aparece mais nos trópicos, né? Na região pós-linha do Equador até os trópicos de Capricórnio e Câncer. Tá aqui a floresta tropical, uma cor mais verde mais clara. O estepe, que é a região de campos. Estepes são os campos, aqui no Brasil, na Argentina, Paraguai e Uruguai, são os pampas, né? As pradarias americanas e os estepes russos, por exemplo. A savana, que no Brasil é o nosso lindo cerrado, tá faltando mais cerrado para cá, mas só para ter uma ideia geral. Boa parte do continente africano tem savana, a Índia também e a Austrália também. Os desertos quentes, que aparecem na Austrália, Saara, boa região da Ásia. Tem deserto quente em Atacama, no Chile, deserto quente nos Estados Unidos, certo? Parte do México. E a vegetação mediterrânea, que está aqui no Mar Mediterrâneo, presente na região entre Europa, África e pontinha da Oceania. Então, o mundo afora, vários biomas diferentes aparecem aí para a gente notar. Nota que deserto aparece na Oceania, tem deserto na Ásia, tem na África, tem nas Américas. Então, o deserto quente se espalha pelo mundo afora, depende do clima da região, para formar um deserto, uma área de baixa pluviosidade, e a vegetação do meio vai ser influenciada por isso aí. Tá legal? Ó, a referência do site onde eu tirei tá aqui bonitinho para caso você queira ver alguma coisa. Tudo bem? Aí estão os biomas brasileiros, também está resumido, mas só para te dar uma ideia geral. Nesse mapa eu gostei porque os estados estão bem separados, então dá para você ter uma ideia. Por exemplo, a Bahia é um estado que tem três macrobiomas, né, biomas grandes presentes nela. A Mata Atlântica, que aparece em todo o litoral brasileiro, desde o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, bastante devastada, infelizmente, mas vamos falar dela com calma depois. A Caatinga, região do semiárido brasileiro, que pega um pouquinho mais o norte de Minas aqui, e é uma brechinha do Maranhão, mas pega basicamente estados da região nordeste do Brasil, também um estado da região sudeste, que é Minas. O Cerrado brasileiro, que pega 10 estados, centro-oeste, a área norte também com Tocantins, o nordeste e uma parte do sudeste brasileiro, é o nosso segundo maior bioma que nós temos no Brasil. A floresta amazônica, né, a Amazônia, que é um bioma que pega toda a região norte, parte da região centro-oeste e parte da região nordeste do Brasil também. Os pampas gaúchos, né, grandes planícies de altitude, no caso do Rio Grande do Sul, presente na região sul do país. E eu acho que faltou só o Pantanal mato-grossense, pega Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, né, uma região específica de uma área alagadiça que a gente fala um pouquinho depois. Gente, tem Mata dos Cocais do Maranhão, tem mata de araucária na região entre São Paulo e Paraná, e tem restinga em boa parte do litoral brasileiro e manguezal, mas são vários tipos de bioma que eu mostrei para vocês, os principais que aparecem, os macrobiomas que aparecem no nosso lindo país. Tá legal? E para a gente fechar essa parte, eu quis colocar aqui para você um mapa mental, que é um resumo bacana de cada bioma. Esse mapa mental eu tirei daqui a referência, ó, essa página do Instagram, Veste Mapa Mental, que é um resumo bacana pra caramba para você falar de bioma se você quiser. Eu vou me tirar da frente aqui para quem quiser printar. Acho que essa área aqui dá para dar um print legal. E aí você consegue pequenos resumos de cada um dos principais biomas que aparecem em prova para vocês. Nas provas do Enem, quando falam com a gente de bioma em ciência da natureza, o que caiu até hoje mesmo foi Cerrado, Caatinga e Manguezal, que nem está aqui. Mas vai estar na parte da aula, na terceira parte da aula que eu vou dar para vocês daqui a pouquinho, ao falar dos biomas brasileiros. Tá legal? Então, basicamente, bioma, uma região biogeográfica, onde o clima influencia a flora da região. Né? O Brasil tem 6 grandes biomas, que aparecem aqui, ó, Cerrado, Caatinga, Pantanal, Pampas, Mata Atlântica e Amazônia, espalhado por todo o nosso lindo território. Belezinha? Tranquilo, gente? Então aqui eu encerro a parte 2 da aula de biociclos, e na parte 3 vamos focar um pouquinho nos biomas brasileiros para a gente seguir o nosso esquema de biociclos. Tá legal? Não perde a parte 3 não, que vai detalhar para vocês principais características dos biomas brasileiros. Tudo bem? Valeu, galera. Até daqui a pouquinho. Até uma próxima aula. Não esquece da aula 3, por favor.